Galerinha, boa tarde, tudo bem? Vim conversar com vocês a respeito das questões que eu coloquei lá no Instagram, né? Que eu falei que gravaria um vídeo para tirar as dúvidas da galera. Então, vou começar falando com vocês a respeito dos slides que umas pessoas me pediram no direct. Eu pedi ao Maxi de manhã para que pudesse enviar para os grupos de WhatsApp do pré-técnico, porque realmente eu não estou em nenhum desses grupos. Acredito que ele já tenha feito, mas caso não, vocês me sinalizem que aí a gente vê uma forma de mandar para vocês, tá? Algumas pessoas me pediram algumas coisas, então eu vou falando aqui um pouquinho de cada coisa. Para começar, eu vou falar dos temas recorrentes da prova do Cefet, tá? São temas que caem com muita frequência, que são a reforma protestante, Brasil Colônia, diversas fases assim do Brasil Colônia caem na prova, sempre tem uma questão desse assunto. A América Espanhola, principalmente a independência da América Espanhola, é muito recorrente também. E bloqueio continental, né? Quando Napoleão queria dominar o mundo, né? Começando, inclusive, querendo acabar com o comércio europeu, com o comércio inglês, enfim. Falando a respeito dos assuntos que eu coloquei lá nos stories, eu vou começar a falar do teocentrismo, que era a ideia de que Deus estava no centro, Deus, centrismo, centro, né? Quando as pessoas acreditavam que Deus era justificativa para todos os acontecimentos daquela época. Por exemplo, está chovendo por quê? Porque Deus está chorando, né? Todas as explicações, as curiosidades humanas naquele momento eram explicadas com base em Deus. Contrapondo-se a esse movimento, nós tivemos o antropocentrismo, que era o homem no centro. Esse já foi um movimento mais da Idade Moderna, que estava inserido no contexto do renascimento cultural, que foi um movimento que rompeu com as ideias medievais, né, e que retomava as ideias da antiguidade clássica. Vamos pensar na linha do tempo, né, Idade Antiga ou Antiguidade, depois veio a Idade das Trevas e depois a Idade Moderna. Idade das Trevas, né, que no caso é a Idade Média, não tem mais esse nome de trevas. Por quê? Porque o pessoal da Idade Moderna considerava que durante a Idade Média nada tinha sido feito de produtivo, de importante. Ok? Então o Renascimento buscava retomar as ideias da antiguidade clássica, da Idade Antiga, Grécia, Roma, enfim. Falando sobre a peste negra, que aconteceu durante a Idade Média, no final da Idade Média, na verdade, que dizimou grande parte da população europeia, 1/3, foi uma doença transmitida pela pulga do rato, que facilmente chegou aos humanos devido à ocupação desordenada, lixo exposto, esgoto não tinha, enfim. Isso fez com que a doença se propagasse com muita facilidade e matasse as pessoas muito rapidamente. Ok? Vamos falar sobre Reforma Protestante. Reforma Protestante foi aquele movimento que começou com Martinho Lutero, né? Assim, falando de uma forma mais para o 9º ano mesmo, para a prova do Cefet. Ele iniciou com Lutero, nós tivemos Lutero, Calvino e Henrique VIII como principais atores desse movimento, né? Eu já expliquei cada um deles para vocês. Martinho Lutero, falando rapidamente, foi o que iniciou contestando as ideias da Igreja Católica, né? Depois veio João Calvino, que tinha muito apreço às ideias de Martinho Lutero, porém ele resolveu buscar uma inovação na religião, digamos assim, né? Falando que a burguesia, que era a classe em ascensão naquele momento, era abençoada porque estava tendo lucro, ao contrário da Igreja Católica, que falava que quem tivesse muito lucro sobre o produto vendido ou produzido estava cometendo pecado. João Calvino veio e falou, não, essas pessoas que têm muito lucro, elas não estão cometendo pecado, elas são abençoadas. O lucro é uma bênção. Então, muitos burgueses, né, deixaram de ser católicos nesse momento e passaram a ser calvinistas, que pode vir na sua prova com o nome de huguenotes ou puritanos. Beleza? E Henrique VIII é o rei da Inglaterra, né, que teve 6 mulheres, como eu já expliquei para vocês, fizemos dramatização e tudo, que fundou a religião anglicana, principalmente inspirado pela ideia do divórcio que a Igreja Católica naquele momento não permitia. Beleza? Falar sobre Inconfidência Mineira, deixa eu ver se eu estou esquecendo aqui alguma coisa, não, acho que não. Inconfidência Mineira, que eu fiz uma pergunta, não sei se foi hoje ou se foi ontem,
falando que a Inconfidência Mineira é foi um movimento elitista, né? Pode ser Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira, tem o mesmo significado, tá? E o que eles reivindicavam? Na verdade, eles reclamavam contra a cobrança de impostos feitas sobre a região ali das Minas de Ouro, tá? Eles eram contra a derrama e contra o quinto. O que era derrama? A derrama era um dispositivo fiscal que permitia aos soldados da coroa entrar na casa daqueles que estivessem devendo impostos e resgatassem tudo que eles considerassem de valor até que fosse pago a dívida daquela pessoa, tá? E o quinto referia-se à retirada de 1/5 de todo o ouro encontrado na região da colônia. Por exemplo, suponhamos que a pessoa tenha encontrado meio quilo de ouro. Aquele ouro deveria ser levado para a casa de fundição. Na casa de fundição ele era transformado em barra, dividido em 5 partes, e uma parte era um imposto que deveria ser pago à coroa portuguesa. Beleza, galera? Então, acho que é isso. Acho que eu já falei sobre a maioria das dúvidas, né? Durante essa semana, até quinta-feira, eu vou postar 2 ou 3 perguntas por dia para vocês irem treinando. Esses assuntos eu tirei das provas do Cefet mesmo. Eu fui lá, olhei, comecei a puxar algumas coisas e eu vou fazer isso até na quinta-feira para vocês irem treinando. Não se desesperem, fiquem tranquilos, confiem. Quando a gente não consegue entender uma palavra, a gente tem que trabalhar no contexto, ler as questões com calma, ficar atento às pegadinhas, que tudo vai dar certo, tá bom? Um beijo, bom final de semana e até amanhã nas questões que eu vou mandar para vocês. Beijinho!